eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A revelação do Senhor tem acrescentado mais algumas coisas na minha vida. E não ficar no intelecto, porque as palavras aqui são letras, que a gente pode falar interpretar, falar e ficar só no conhecimento. Só que a Bíblia diz que essas palavras é espírito e vida, e é o poder de Deus para fazer a obra em nossas vidas. Amém? Quando a palavra do Senhor diz que Jesus, não conheceu o pecado, não teve intimidade nenhuma com o pecado. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Então, o homem 100% puro. Amém? O fez pecado por nós, não o pecador. Ele foi a oferta, o sacrifício pelo pecado. Nele o pecado estava sendo castigado. E por nós, a oferta por nós, para pagar a nossa dívida. Quem merecia éramos nós, mas jamais nós poderíamos, sujos. Tinha que ser o Cordeiro Imaculado. Amém? Aí nós vamos, para ser assim, Maria esperava gerar Jesus. Ela queria gerar Jesus? Não, e ela nem imaginava. E José? Muito menos. Aí a Bíblia diz que o Senhor se revela para ela e vai gerar o que ela não queria. Nem sonhava com isso. O Espírito Santo vai gerar um ser dentro dela, o qual ela não esperava, nem pensava, e nem José. E foi sendo gerado. E o anjo fala para ela, o que vai ser gerado em você é o Espírito, que vai fazer essa obra. Participação dela, vontade dela, vontade de José, porque foi gerado pelo... Então a salvação já começa de algo milagroso. Sem a vontade da mulher, que foi usada, e sem a participação do homem, então sem a vontade do marido e sem a vontade da mulher. Aí a Bíblia vem para João 1,12, 1,13, fala que os que nasceram de Deus, nem na vontade da carne e nem na vontade do varão, mas de Deus, igual o nascimento de Jesus. Amém? Amém ou não amém? Qual o propósito? Aí então a Bíblia diz que essa palavra é o poder de Deus para salvar toda essa obra, esse plano para salvar a humanidade. Amém? Que amor é esse? Sem chance, mas ele faz uma obra espetacular dessa. Graças a Deus. E com isso, a gente passa, e com isso eu vou tendo conhecimento desse ser que vai crescendo. Qual o sentimento que era gerado nele, o sentimento de culpa pelo pecado? Nenhum. Mesmo assim, ele está sabendo que ele é a oferta e vai passar pelo que passou para salvar a gente. Amém? Então, o justo se sacrificando pelos injustos, como a gente aprendeu e é a Bíblia que fala. Amém? E ele, a Bíblia diz que ele, por ser Senhor e Salvador dessas pessoas, por ver depois eles libertos, adorando o Pai nele, era a alegria que lhe estava proposta. Ele suporta tudo e vai como ovelha muda para o matadouro e para num grande dia falar, está consumado. Amém?
pelos pecadores, nós, pelos imundos. É espetacular que sem a participação da mulher e sem a participação do homem. Amém? Então, a Bíblia diz que quando eu escuto esse evangelho, esse amor revelado na cruz, isso tudo plano do Pai. Então, olha o amor, Deus amou o mundo de tal maneira, a profundidade dessas palavras, que fez o que fez, tudo de forma milagrosa para salvar, se revelar em Cristo. Amém? Por que isso, irmão? Porque se é eu escutando essas palavras que a Bíblia diz que é gerado fé. E a Bíblia diz que depois que é gerado fé, pelo que Ele fez por mim, e o que Ele revela da gente é perfeito, é verdade. Perdido mesmo, precisando de um Salvador, toda a humanidade. Por isso que a salvação não teve a participação do homem nem da mulher, porque senão tinha sujeira. Tinha que ser puro, para que gerasse mais homens e mulheres puros. Amém? Então aí a Bíblia diz que depois que eu passo a crer nisso, a Bíblia diz que tendo crido nele, no Evangelho, que nem era para nós, já ele decidiu trazer para nós, nem povo nós éramos, ele decidiu salvar os gentios também. É um mistério que estava oculto antes da fundação do mundo, salvar os gentios também. Aí ele vai e revela em nome de Jesus, diz que é o poder dele para salvar, e depois que eu passo a crer, eu sou selado com o Espírito Santo. Aí a Bíblia diz em Coríntios 2,12 que o Espírito Santo, ele entra em nós para que nós pudéssemos entender, compreender o que nos foi dado de graça. Então a Bíblia diz que sem a presença do Espírito, eu não consigo entender isso. Eu vou escutando palavras e não faz o efeito interno como deveria. Eu só fico sabendo da história e fico falando como se tivesse acontecido algo milagroso dentro de mim, mas não aconteceu. Só dá para entender verdadeiramente o que aconteceu na cruz quando o Espírito Santo se encontra. Senão eu vou escutando a palavra e ela não acontece nada na minha vida. Amém? Isso tudo é para conhecer Jesus. O apóstolo Paulo era um cara no judaísmo. A Bíblia diz que tudo que ele se apoiava no judaísmo, ele fala que para ele na mente dele era um grande ganho. Mas ele viu que não passava de nada, comparado quando ele fala pelo conhecimento da excelência do conhecimento de Cristo nosso Senhor. Então, quando ele tem o conhecimento, a excelência do conhecimento de Cristo, ele vê que tudo aquilo que ele pensava que era um grande ganho, foi uma grande perda. E depois ele não para por aí, ele vai mais fundo, ele fala, e tudo, eu considero tudo como esterco, e eu considero uma grande perda, eu tenho por perda, não só isso que eu me apoiava, mas todas as coisas, e as considero como esterco, pela excelência do conhecimento de Cristo nosso Senhor. Aí tu vai para o Evangelho, a Bíblia diz que teve um homem que achou uma pérola de grande valor. O que ele fez para não perder ela? Vendeu tudo para ter ela. Jesus. Amém? Porque a intimidade, porque em Cristo, a Bíblia diz em Gálatas, que nós passamos a ser conhecido de Deus. Conhecido de Deus é intimidade, é experimental. Porque ele passou a ser o Pai, tem intimidade com ele, amém, irmão? E ele quis revelar o que? As riquezas, louvado seja Deus, amém? Agora, o que eu fundamentava a minha vida como apóstolo Paulo, depois que eu recebi a excelência desse conhecimento, eu tenho que revelar que eu considero tudo como esterco, a minha sabedoria é esterco, dinheiro esterco,
minhas posições, esterco. Minhas vontades, esterco. Pela excelência do conhecimento de Cristo. A Bíblia fala excelência. Amém? Amém ou não amém? Aí é claro que depois que a gente conhece esse Senhor, por isso que a Bíblia não tem problema nenhum em falar, quem é que me ama? É o que guarda os meus mandamentos. Então quem guarda, para começar, para guardar, obedecer, eu escuto a voz de quem? Dele. Quem fala comigo? Ele. Então perceba que ele fala comigo, agora eu não me obedeço mais. Eu não obedeço mais o mundo, porque as minhas ovelhas eu as conheço, e elas conhecem a minha voz, e elas me seguem. Aí, então eu falo com elas, e elas me ouvem e me seguem, aqui, porque a obra já foi feita no interior, já entrou, já dominou, passou a ser dele e vive isso, depois que conheceu ele. Aí ele fala, desce, domina. Agora, quando ele fala e não domina, na verdade o conhecimento dele não foi para mim isso tudo, mas está repreendido em nome do Senhor Jesus, irmão. Em nome de Jesus, em qualquer momento vai tudo acabar. Isso que é, será que isso é verdade? A qualquer momento vai acabar mesmo? Vai? A Bíblia diz que vai, mas o que para mim era ganho, reputei perda por Cristo. E na verdade, tu percebeu que ele fala uma coisa, o Espírito Santo fala uma coisa, mas vai reforçar isso, acrescentando mais alguma coisa, percebeu? Que vai, tipo assim, entrou um pouquinho no homem interior, aí ele vai continuando falando, vai passando tudo para tirar tudo que de ruim, não para não. Amém? Mas o que para mim era ganho, amém? Para mim era ganho, então, em nome de Jesus, a nossa vontade para nós é um grande ganho, e a guerra está aí, é a minha vontade que vale, é o meu desejo que vale, é um grande ganho as pessoas fazerem a minha vontade, é um grande ganho eu ser satisfeito, alguém me satisfazer, é um grande ganho. Na Bíblia, o Paulo falou que, mentira, maior furada, amém? E tipo assim, você está gostando, aí se escandalizam, tipo assim, o que você fundamenta, a tua vontade, essas coisas, acredite, tu está se apoiando em esterco, só tem que enxergar, ele enxergou, os prazeres dessa terra não passam de força, comparado à excelência do mestre. Aí, é isso que ele está falando. Aí, quando eu acordo e começo a fazer a minha vontade, estou nadando na bosta, e maravilhado. É isso. Então, tu gostou? Tu deu para pensar assim, ó, comendo fezes. O apóstolo Paulo falou isso. Aí ele está falando, quando eu conheci ele, eu larguei a podridão das fossas. Glória a Deus. A comparação é sensacional, para a gente entender a gravidade. Aí se alguém estiver fazendo a sua vontade, eu falei, pô, para de comer fossa, meu. Para. Está gostoso? Aqui, está aqui. É para não falar, o pastor, né? Está aqui. Que esterco eu aprendi que é o quê? É isso mesmo? Esterco? Então, se está aqui, eu não posso falar. Glória a Deus. E na verdade tem também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Isso é espetacular, o Espírito Santo é lindo. A excelência, graças a Deus, excelência do conhecimento de quem? De Cristo Jesus, meu Senhor, amém? Pelo qual quem? Pela instituição? Não, nada disso, é por Ele, graças a Deus.
para que possa, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri, que beleza esse sofrimento, hein? Sofri, perdi a perda de todas essas coisas e as considero como esterco. Para quê? Ah, que coisa linda! Para que possa ganhar a Cristo, ganhar mais Ele. Amém? E olha o objetivo, o propósito de vida. E seja achado nele. A qualquer momento, a igreja sobe. E o propósito é ser achado nele. E em qualquer momento da minha vida, eu quero ser achado nele como o apóstolo Paulo. Tanto na vida como na morte. Eu quero ser achado nele. Eu tenho que ser revelado que eu estou nele. Quando eu estiver conversando com alguém, quando eu estiver lá no trabalho, quando eu estiver lá em casa, quando eu estiver aqui, quando eu estiver no posto de gasolina, quando eu estiver na escola, quando eu estiver, eu quero ser achado nele. Aqui. E a excelência desse conhecimento faz isso. Amém? Glória a Deus. Não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Amém, irmão? Acontece isso tudo. Reparou o quanto o mestre está ausente dos cultos, dos louvores, e a Bíblia está falando para eu, com discernimento, me examinar, para ver que esse ser que fala que gera essa intimidade pela fé nele, gera que eu passe a ser conhecido de Deus. E ele disse: me obedecer, meu Pai também o amará, eu também o amarei, me manifestarei a ele. Comunhão, conhecido de Deus, não é estranho, conhecido é ter intimidade, aonde vai estar junto, e sentir isso aonde? Na alma, quando em qualquer circunstância, e só por Cristo, em Cristo e para Cristo. Amém? Dominando nossas vidas em nome de Jesus. Por isso que a Bíblia não tem problema nenhum de falar que alguém que diz que está nele deve andar como ele andou, porque dá. Porque, segundo a Bíblia, se tem uma nova criatura aqui, segundo a Bíblia, não foi da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, quem mora dentro de mim não conheceu o pecado. E não teve a minha participação. Eu não queria. Ele que se revelou. Quando ele fala para Maria, vai ser gerado em você, o que vai ser gerado por você, não se perturbe. É pelo Espírito Santo. Aí, depois que começou, depois que veio a voz falar com ela passou a querer, ela aceitou? A voz está falando contigo. A mesma voz que teve que revelar a Maria. Ela só deixou. Ela se alegrou com a criança sendo gerada? Se alegrou? A alegria da salvação faz isso. Cristo sendo gerado em nós. Amém? Cristo sendo gerado em nós, a mesma coisa. Aí tu conhece, a Bíblia diz que são as riquezas de Deus que está sendo revelado para nós. As riquezas, a sabedoria de Deus é Cristo. Então a Bíblia diz que as riquezas incompreensíveis de Deus, que foi revelada em Cristo Jesus, incompreensível aos olhos humanos, mas com o Espírito Santo nós entendemos. Que quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo, para entender as riquezas da glória. Por isso que a Bíblia também não tem problema nenhum em falar assim: se você não sabe lidar com as riquezas desse mundo, não pense que vai ganhar as verdadeiras. Riqueza desse mundo, para onde nós estamos investindo, olha o dinheiro aí. Tudo, irmão. Porque granjear é amigo, usa as riquezas que tu ganha, granjear é amigo para a eternidade, o propósito. Não é para cá, para essa terra. Tudo errado.
Quando Jesus entra, ele muda todo o nosso ser, ajuda contra todas as fortalezas no nosso homem interior, mas eu tenho que conhecer ele. Que a Bíblia diz assim: aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o teu irmão, não tem Deus. Está tudo na Bíblia, não tem. E a Bíblia não tem meio termo não, a Bíblia diz que quem não ama, odeia. Aí alguém vai falar assim: Deus está errado, porque não é porque eu não amo, eu odeio. Deus vê assim, eu também vejo. Quem não ama, odeia, está na Bíblia. Não tem zona neutra. Porque Jesus, o amor nunca falha. Se não ama, odeia. Aí a Bíblia diz que quem ama Deus ama também aquele que dele foi gerado, Mas pensam que dá, não preso mais, pensa que dá para entrar sem ter tomado posse da excelência do conhecimento de Cristo Jesus, nosso Senhor. O apóstolo Paulo tinha todo motivo para ser uma pessoa espetacular, orgulhosa, por tudo que tinha. Mas ele fala que olhou e foi uma grande perda, tudo horrível, e considerava como esterco, por causa do conhecimento de Cristo. Nós estamos aqui todo o culto falando só de Jesus. Aí esse mesmo ser falou: o amor de Cristo nos constrange, ele que nos impulsiona a querer só Jesus dentro de nós, nos governando, com humildade, que ele continua resistindo os soberbos, mas concede graça aos humildes. Que venhamos tomar posse em nome de Jesus. Está vivo, continua querendo se revelar, continua querendo ter intimidade com a gente, batendo na porta para entrar, para trazer as riquezas da glória, outra vida para dentro de nós. E tem espaço.